Bom dia, alunos do terceiro ano. Vamos lá. Seguinte, essa semana eu coloquei lá no Google Classroom e também no site do colégio a correção dos exercícios sobre a distância entre dois pontos. Então eu calculei com vocês, eu determinei, fiz a correção dos exercícios sobre como calcular a distância entre esses dois pontos, que é utilizando aí o teorema de Pitágoras, tá? Então, entre esses dois pontos tem uma distância. Eu vou calcular usando essas diferenças aqui, ó. Esse tamanho e esse, perfeito? E também coloquei um exercício de fixação que vocês vão me entregar na semana que vem. Bom, os exercícios da distância entre dois pontos, né? É para vocês me entregarem essa semana, beleza? Já o prazo já foi esgotado. Na quinta-feira, vocês vão me entregar os exercícios sobre a equação reduzida da reta, ou seja, amanhã. Amanhã é o último prazo para vocês me entregarem os exercícios de equação reduzida da reta. E na semana que vem, até o dia 9/7, vocês vão entregar um exercício de fixação, que tem exercícios para calcular a distância entre dois pontos e também para calcular a equação da reta, beleza? Então, amanhã vocês vão entregar os exercícios da equação reduzida da reta. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar corrigindo, eu vou estar fazendo com vocês, na verdade, um exercício onde o fator m, que é o coeficiente angular da reta, coeficiente linear, vai ficar negativo. Aí eu vou mostrar por que acontece isso, né? E como a gente construiu o exercício. Aí para alguns alunos vai facilitar a resolução das atividades que eu havia colocado. Então, eu coloquei aqui, ó, determinar a equação reduzida da reta entre os pontos A, 3 e 5. Então, aqui, o x vale 3 e o y vale 5. No B, 5 e 1, o x vale 5 e o y vale 1. Pessoal, que a gente percebe, entre o 3 e o 5, tá vendo aqui os pontos A e B. Vou calcular a equação reduzida da reta, só antecipando. Entre os pontos 3 e 5 tem uma diferença, né? Eu tenho que fazer a final menos a inicial para saber o valor do x, da variação do x. A variação do x é 5 menos 3. 5, que é o final, menos 3, vai dar 2. No y, eu tenho o quê? Começa no 5 e vai para 1. Bom, de 5 para 1, diminuiu o y. Ou seja, essa diferença aqui vai dar uma negativa. Então, a gente faz final, que é 1, inicial, que é o 5. Então, aqui é o final 1 e o inicial é o 5. Então, a gente vai perceber que vai dar negativo. Então, a gente vai achar a equação dessa reta, analisando essas diferenças aqui. Como calcular a equação da reta? É o y, que faz parte do eixo das coordenadas, que faz parte da minha equação, n, que é o valor quando o x for zero. Quando o x aqui for zero, ó, esse x for zero, eu vou encontrar um valor do y, que é o início. Ele vai estar mais ou menos por aqui, se eu encontrar a reta, né? Ó. Se eu pegar essa equação dessa reta aqui, ó, ele vai estar mais ou menos por aqui. A gente vai entender onde esse ponto está. Depois, o m, eu tenho que encontrar o valor do m e o x. Então, a relação aqui para encontrar a equação da reta, y e x, a equação que relaciona y e x, desculpa, eu preciso achar o m e o n. Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro o m. O m é a variação do x, do y, perdão, é a variação do y pela variação do x. É y por x, tá? Porque é y e x, tá vendo? Então, D, final 1, y, inicial 5, final, inicial. X, final e inicial. Final é 5, inicial é 3. Tá aqui, ó. Esse daqui é o A inicial e o x inicial e o x final. Aqui é o y inicial e o y final. Então, é final menos inicial. É 1 menos 5 e 5 menos 3. É final menos inicial. Quanto que vai dar isso? Menos
1 menos 5 vai dar menos 4. 5 menos 3, 2. Então, menos 4 dividido por 2, eu vou achar o valor do m. Pronto. Encontrei o valor do m. Certo? Tá aqui, já tem um m. Só está faltando o n. Como que a gente sabe o valor do n? Quando o x inicial for zero. Então, a gente pega essa equação aqui, ó, completa, tá vendo? Ó? Quando aqui eu tenho o valor do x final, mas eu tenho que colocar o x inicial igual a zero. Eu vou pegar essa equação aqui, para encontrar o valor desse n aqui, eu tenho que fazer o x inicial igual a zero. Aí eu vou achar o y inicial, que é o n. Então, eu tenho que colocar esse valor aqui, ó, o valor zero. E eu vou substituir o y final, que vale 1, o n eu não sei, o m acabei de calcular, está aqui, menos 2, x final é 5, está aqui, né? Se o y final é 1, o x final é 5. E aqui eu tenho menos 0. Quando eu fizer isso daqui, eu vou achar o valor de n, tá vendo? Então, aqui vai ficar quanto? Ó? 1 n menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Menos vezes menos, mais vezes menos vai dar menos. Então, aqui fica n menos 10. Aqui está menos, eu passo para o outro lado mais. Eu vou encontrar o valor do n. N é 10 mais 1. Então, n é 11. Resolvido o nosso problema. O que significa esse n igual a 11? Quando o x aqui for zero, a posição do y vai dar 11, vai dar lá em cima. Então, eu vou encontrar o ponto inicial dessa reta. Quando aqui for zero, o n vai dar 11. Então, a reta vai começar lá em cima, né? Se eu analisar aqui, ó, o começo da reta, ó, ela vai começar aqui em cima, né? Onde que é aqui em cima? Onde o y inicial é 11, que é o valor do n. Então, essa reta começa no 11 e ela vai decrescendo. Por isso que o m deu negativo. Então, a equação da reta é onde esse valor aqui começa do 11, o y é igual a 11, ele começa do 11. É o valor do y inicial, que eu chamei de n. Então, o y inicial para nós é n. Menos, né? Aqui é mais, mas o m vale menos. Mais vezes menos, menos 2x. Pessoal, está aqui a equação da reta. A equação dessa reta aqui mostra que ela é decrescente. Ou seja, a relação do x e do y está decrescendo. Ó. O x está mudando e o y está diminuindo. O y vai decrescendo. É justamente isso, né? O valor de y vai ser decrescente. Se vocês perceberem que a equação da reta está certa, a gente podia fazer assim, ó. Se eu colocar no valor do x um número 3, se o x for 3, o y tem que dar 5, né? Quando o x for 3, o y tem que dar 5. Vamos ver se isso é verdade? Se eu colocar 3 aqui, ó, 3, ó, 2 vezes 3 dá 6, então fica 11 menos 6. 11 menos 6 dá 5. Então, se o x for 3, o y vai ser 5. Está certinho a equação da reta. Né? Eu consigo achar o valor do y em relação ao x, por essa reta aqui. É por isso que a gente chama a equação da reta. Eu consigo encontrar esses pontos aqui. Se eu colocar no valor do x 5, se eu colocar o x igual a 5, o y tem que dar 1. E dá mesmo, né? Se eu colocar aqui, vou até apagar. Se eu colocar aqui o valor 5, vou apagar isso daqui. Olha lá, se eu colocar 5 aqui, vou colocar, usando a caneta aqui, se eu colocar 5 aqui, ó, vamos ver se vai dar certo? Olha lá, 2 vezes 5 dá 10, então aqui é menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Então, 11 menos 10 vai dar 1. Então, quando x for 5, o y vai dar 1. A equação da reta está certinha com relação aos pontos. É assim que a gente faz. Tem que achar o n, que é quando o y começa. Para achar quando o y começa, aqui tem que ser 0. E tem que achar o m. Simplesmente isso. Vejam se vocês conseguem fazer os exercícios agora. Beleza? Pessoal, até semana que vem. Abraço a todos.